Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, passando aqui com vocês para trazermos aqui, vamos tentar fazer das nossas segunda-feiras, eu digo tentar, tá, irmãos, porque é muito difícil, eu sou muito limitado com rede social, por causa de tempo de saúde. Eu tenho uma igreja local aqui que a gente pastoreia, tem escola de conselheiro cristão, e é muita coisa aqui para a gente pesquisar tudo isso, escrever livro, tudo. Então, é bem assim, Deus não me deu ainda a, o conforto de viver sem pensar nas coisas fúteis aqui da terra ainda, que é como comer e vestir. Então, eu tenho que trabalhar muito, urrar demais aqui para poder fazer o meu sustento. Então, dito isso, eu vou só tentar, toda segunda-feira, pelo menos, a gente ter aqui um momento, mais assim, um momento aí, Escola Família Fundada na Rocha, tá? Em todos os canais nossos. Vamos tentar fazer isso aqui, tá? Momento Família Fundada na Rocha aqui, para falarmos um pouco sobre família. Lembrando os irmãos, eu sou conselheiro familiar há mais de 22 anos, acredito. Estou com quase 50 anos, já tenho bastante experiência dentro desse ramo de aconselhamento. Me especializei muito para aconselhar casamentos em crise e famílias em crise. Tenho trabalhado, eu, a Fernanda, e agora estamos colocando a Débora também dentro desse escopo, não para dar conselho para casal, que ela ainda não é casada, mas estamos ali preparando ela para quando ela posteriormente, algum dia, venha se casar, já ter uma base ali para poder servir de conselheiro para os outros também, tá bom? E, meus irmãos, se você quiser fazer parte da nossa escola de conselheiro cristão, pastor, eu quero conhecer como é que é essa escola. Escola 100% online, tá? 100% online. Aulas de 15 em 15 dias no Google Meet. A gente abre o link para você. Tem uma aula nossa, essa aqui é um vídeo ali para vocês entenderem como é que a gente funciona. Nós não somos amantes e adeptos da psicologia tradicional. Aliás, nós somos o antagônico a isso. Temos um antagonismo muito forte, sem nenhum tipo de diálogo com as escolas freudiana e junguiana. Aquilo lá consideramos uma heresia muito grande. Também não temos nenhum vínculo e nem queremos ter com nenhuma escola de psiquiatria. Não entendemos que a psiquiatria tem alguma resposta para o que aí está. Psiquiatria é tão especulativa quanto a própria psicologia. Então, é uma escola muito bíblica, muito firme, muito coesa. E nós vamos falar hoje, irmãos, sobre esse capítulo que eu vou falar com vocês. Ele faz parte de um livro meu que está para sair, que chama-se Como Destruir com o Seu Filho. É um nome provocativo de livro, tá? E eu quero falar do terceiro ponto do livro aqui, que chama-se Como Destruir com a vida do seu filho. Não coloque limites no seu filho. Vamos falar sobre isso aqui. Não é transtorno. Às vezes, a maioria das vezes, de cada 100 transtornos que temos hoje em criança, não é transtorno. A maioria deles aí, eu acho que 99 não tem nada a ver com transtorno, tem a ver com questão de limite, que nós perdemos esse veio de limite, que a psicologia fez uma força muito grande para tirar a autoridade dos pais nesse quesito, tá? Psicologia, governos e governantes e tal, fizeram aí uma saroba violenta para tirar a autoridade dos pais nisso, tá?
E dito isso, nós vamos tratar sobre isso aqui com vocês rapidamente. Mas antes disso, irmãos, eu quero mostrar a vocês os nossos livros, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Tá? Eu escrevi com a minha esposa esse livro aqui, ó. Tá? Tem um capítulo da Fernanda aqui. Nós falamos aqui sobre educação, falamos sobre feminismo, falamos sobre aqui psicologia, os malefícios que ela pode trazer para uma família cristã, como a mulher deve ganhar o seu marido sem palavras se o marido não for crente. Ou seja, é um livraço mesmo, tá? Masculinidade e feminilidade cristã, à luz da Bíblia, tudo aqui muito bem coeso, muito bem feito, tá? Se você quiser adquirir, primeiro comentário fixado no vídeo, aí você pode adquirir esse kit, ó, que vai junto com ele. O Resgatando a Família Tradicional Cristã e também os 4 pilares da educação eficaz, ensinando a criança no caminho, tá? E vai também nesse kit, gente, esse livro é fantástico, eu venho aqui semana que vem falar sobre esse livro. Pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua própria casa. Esse livro, ele é fantástico demais, é um livro excepcional. Eu tinha parado de lançar esse livro, tinha parado mesmo, né? Depois me arrependi, voltei. Depois de 3 anos ele parado, voltei a editar ele e fazer de novo, porque é um livro sensacional. Ele é para pai, tá? O homem, pai ausente, filho delinquente. Então, comprando esses, eu te mando de presente também esse aqui, ó. Uma viagem chamada Casamento, Segredo da Vida 2, é um livro bem humorado, bem bacana, tá? Bem bacaninha mesmo lá. Tem umas ilustrações nele até legalzinha, muito bom, tá? Então, adquira esse kit aqui, tá? E nos ajude mesmo, porque precisamos muito. E se você tem criança em casa, irmãos, adquire nosso kit de lições infantil, ó. Lições bíblicas infantil. São 5 lições, 5 exatamente, tá? Ela é toda para colorir também. Essa aqui saiu agora, ó. Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Olha lá, que legal que é esses livrinhos infantil, tá? Tem 13 lições aqui. Você que é pastor, que é de escola dominical, quer levar, leva os nossos livros. Irmão, nós temos uma infinidade de lições de escola bíblica dominical. Não dá para a gente falar tudo aqui em um vídeo só, o que a gente escreveu, tá? Só para lembrar, nesse aqui, ó, nesse kit de 5 livros, eu te mando de presente o Rabisco e Sua Turma. O Rabisco é um gibizinho que eu e a Débora escrevemos. Eu escrevi, a Débora fez a cartonagem junto comigo, tá? É uma cartonagem bem simples ali, a gente quis que fosse assim mesmo, tá bom? Para ficar uma coisa bem infantil mesmo, olha lá, tá? Rabisco e Sua Turma e O Homem que Não Sorria. Então, se você quiser adquirir esse kit também, tem outros kits nossos também, tá bom? Lição de escola bíblica dominical, tudo isso, se você quiser adquirir, entre em contato, gente, com a gente. Eu preciso muito. E para a escola também, tá? De conselheiro cristão, entre em contato conosco em escola de 2 anos de duração. Aulas assim profundíssimas demais do campo de filosofia, que é onde a gente se apega muito, e teologia. Assim você não vai se arrepender, não. Coisa muito boa mesmo, muito, muito profunda. Mas vamos lá. Gente, escute-me bem uma coisa. Uma das formas de destruir com o seu filho, com a sua criança, é não colocar limites nela. A maior destruição que nós estamos vendo hoje em dia é a falta de limite em criança. Já viu que tem gente que não quer que você... Não é que as pessoas não querem que você vá na casa deles. É que eles não toleram o seu filho. Por quê? As pessoas não gostam da pessoa que você mais ama. Se você diz que ama uma criança, que ama o seu filho, a pergunta é: por que as pessoas estão odiando ele? De quem é a culpa? De quem é a culpa das pessoas não quererem ficar perto do seu filho? Percebe? Nós temos, irmãos, uns pontos aqui a resolver que são muito complicados se a gente for tocar aqui. Porque nós estamos deixando outras pessoas odiarem? Porque você
está deixando outras pessoas odiarem quem você mais ama. Limites que está faltando. Limites. A Bíblia diz, e na falta de limites, eu vou falar em 2 vídeos aqui sobre limites, tá? Essa é a parte 1, eu quero falar com você que não há transtorno nisso. Provérbio 29:15 diz assim, vamos ler. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Na nossa igreja nós temos uma coisa assim. Crianças têm que ser crianças. Crianças são bagunceiras. Primeira coisa. Crianças, de vez em quando, elas são isoladas. É da personalidade da criança. Vez e outras, elas estão emburradas com nada. Mas passa daqui a pouco. Outras vezes, elas são irritantemente desobedientes. Em outro domingo, elas são extremamente obedientes. Isso não quer dizer que elas são bipolares, isso quer dizer que elas são crianças. Veja, eu entendo isso. Sempre que adultos vêm na nossa igreja e tentam fazer queixa de uma criança para mim, eu digo, você tem quantos anos? Você já teve idade, não teve? Pois é. Você já está bem velho, isso deve ter esquecido quando você era criança. Eu entendo isso, tá? Defendo que a criança tem que fazer coisas de criança, por isso que eu sou extremamente contra pais irresponsáveis que dão celulares e jogos. Todo jogo hoje em dia de videogame, irmão, de console, ele tem lá a faixa etária dele. 18, 16. Por que você está dando um jogo de 18 anos, que é uma faixa etária de 18 anos, para o seu filho de 10 jogar? Aquilo vai ter um peso e um impacto violento na formação do caráter da criança. Depois ele vai fazer o que não era para fazer e você vai dizer que é TOD. Que é transtorno de bipolaridade ou outra coisa desse tipo que vamos falar agora daqui a pouco. Então, dito isso, eu entendo que criança é criança, mas, veja o que Provérbio Salomão está dizendo. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma é a vergonha da mãe. Nós sabemos que a criança é bagunceira, mas se ela não houver um limite para ela fazer aquela bagunça dentro de uma questão delimitada de um adulto, a criança começa a ser um risco para ela mesma, porque ela não tem sabedoria nenhuma do que está fazendo. É isso que nós não entendemos aqui, na questão de colocar limites. E aí tem pais e mães que querem porque querem pensar que o fato deles falarem grosso ou de bater e espancar, eu não sou contra um pai corrigir um filho, não é nada disso que eu estou dizendo, mas entenda a minha palavra, corrigir, espancar não. Porque os pais esqueceram-se que ter posto não é o suficiente. O que os pais não entenderam é uma questão muito simples, muito importante. Seu filho não corresponde à autoridade nominal. Eles são pessoas. O que nós não entendemos, nossos filhos, é que nós temos nossos filhos como se eles fossem ali uns anjinhos. Mas, gente, eles são filhos de Adão. A natureza é caída. E eles vão vir para cima da gente como leõezinhos, ferozes. São pecadores desde a eternidade. E precisam entender que existe uma autoridade firme sobre eles. Para andarmos bem neste tema, devo recorrer a um assunto extremamente teológico. Uma pergunta deve ser feita aqui. Para que serve a lei? A lei serve para nos aprisionar ou para nos libertar?
O limite não é um cerceamento da liberdade. O limite não é uma questão de dizer a sua liberdade acaba aqui. Não, o limite não é isso. O limite não cerceia a liberdade, mas o limite é a maior demonstração de amor que um pai e uma mãe faz pelo filho. Essa que é a questão. O limite serve como liberdade e não como algo que seja aprisionado. Pois veja bem, Deus fez o jardim do Éden e colocou nele o homem e a mulher, e os dois estavam livres. Sim, ali eles tinham livre arbítrio no Éden. Calvino, todo mundo vai concordar com isso, que o homem no Éden tinha livre arbítrio. Então, Agostinho concorda comigo, todo mundo concorda, tá? Venham aqui os senhores me querer nada não, que não é essa questão aqui. Deus os criou sabendo que eles iriam pecar, mas não os criou para pecar. Deus sabia que um dia o homem iria romper com o limite. O único limite que existia naquele jardim era a árvore da ciência do bem e do mal. Essa você não come. Gênesis 2:17. Aquela árvore era o símbolo da liberdade do homem. Aquela era o símbolo que o homem deveria olhar todos os dias e afirmar: eu sou de fato livre, pois o limite da minha liberdade não foi rompido. Quando você põe limite a uma coisa, você não está aprisionando uma criança, não. Você está demonstrando com o amor que ela é livre. No dia que ela romper, no dia que a pessoa romper com o limite, aí ela é um prisioneiro. Então a lei em si, ela não é um cerceamento de liberdade. A lei em si é para provar que nós somos livres. O limite prova isso. Eu sou livre, eu vim até aqui. Eu sei que se eu passar daqui, é o desconhecido, eu não vou. Eu e minha família começamos a trabalhar com crianças problemáticas em casa muito cedo e ajudamos pais. Porém, sempre afirmo para eles que grande parte dos diagnósticos dados por psicólogos, psiquiatria e assim por diante são contestáveis. E são muito contestáveis à luz do que eu vou dizer a vocês aqui. Porque outros profissionais o contestam. Veja o que é dito sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Também bem como o diagnóstico de crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não acredito em nenhum desses transtornos por um motivo muito simples. É provado que são invenções de laboratoriais de fármacos. Veja o que o próprio cara que inventou o TDAH falou sobre o TDAH antes de morrer. Tá? Eu vou fazer uma citação aqui de um psicólogo aqui, inclusive até da família do próprio Freud, para você ter uma ideia. Quando os pais têm filhos incontroláveis, eles não vêem nenhum problema em levar os filhos para um neurologista ou um psiquiatra para que eles façam exames em seus filhos para que seja descoberto o problema psicológico do mesmo. Veja bem uma coisa. Nós estamos vivendo esse tipo de coisa. É dito aos pais que os seus filhos, têm todos os tipos de transtornos inventados, como os que citamos, ou transtorno de personalidade antissocial, que é o TPA, transtorno de personalidade histrônica e transtorno bipolar de humor, TBH, ou transtorno maníaco depressivo. O problema com esses transtornos é que a própria neurociência afirma que não existe uma causa biológica para nenhum desses transtornos. Grande parte destes diagnósticos parece-me ser um pouco mais do que
termos clínicos bem elaborados que foram aplicados a uma conduta preguiçosa, egoísta, desafiadora ou pecaminosa. Veja, você vai em qualquer neuro desse. Primeiro, eu teve um rapaz que foi agora há pouco na igreja nossa, e ele não é uma criança, ele é um rapaz de uns 25 anos, eu acho, e ele estava com os problemas, e ele foi no neuro, o neuro fez uma tomografia, eu acho, da cabeça dele, não achou nada lá, e disse, olha, mas você deve de ter esse problema aqui, passou uma infinidade de remédio pro camarada. Ora, se ele não tem nada na cabeça, por que estão dando um monte de remédio para ele? Ainda houve um conselho que o rapaz faz parte da nossa igreja, ele só foi lá para eu atender ele. Ainda faz uma coisa ruim, o rapaz era viciado em M, tá? Aquele maco, deu para entender aí, né? E aí o próprio médico disse, não, esse aqui você não deve largar não, continua aí que é até bom. Veja, nós estamos passando remédio e estamos passando também... Estão passando remédio e estão passando remédio agora a base de canabiol para os outros. Quando procuram-se alguma coisa ali firme, na cabeça do camarada, uma mancha, uma veia entupida, tal, não tem, mas mesmo assim se passa remédio. É para isso aqui que vocês estão levando a criança de vocês. Para mostrar que não é culpa de vocês que o seu filho está assim. Desculpe eu vim aqui na internet dizer isso, eu sei o risco que eu corro, mas é isso que está acontecendo com 99,9% dos pais hoje em dia que estão deixando seus filhos ser diagnosticados e são expostos a drogas violentas, fármacos terrivelmente avassaladores para questões mentais das crianças, e eles estão fazendo isso. Os médicos estão dando nome, os médicos não, né? Os pessoal que eu aqui falei, estão dando nome. Nomes clínicos bonitos para problemas como conduta preguiçosa, egoísta, desafiadora ou pecaminosa. Desta forma, os médicos automaticamente prescrevem drogas como tratamento para estas enfermidades. Eles estão passando drogas fortíssimas para suprir maus comportamentos. Gente, isso é muito sério. Como é que eu vou suprimir mau comportamento de uma criança com drogas ferozíssimas? Quer ver, uma delas é o metafetinato. Como é que é isso? Uma criança começa com uma de manhã, daqui a pouco ela está tomando 4 durante o dia. E vocês acham que nós vamos criar que tipo de sociedade mais adiante assim? Porque tudo isso começou com os pais irresponsáveis, que não deram limite aos filhos, batizaram a falta de respeito dos filhos, porque eles não se deram respeito, não tem nenhum pingo de autoridade, mães sem nenhuma autoridade. Veja, a Bíblia diz que um filho entregue a si mesmo é vergonha para a mãe. Por que está sendo dito isso? Porque a mãe, teoricamente, né, não era para ser assim, agora já não é mais. As mães hoje têm vergonha de serem apenas mãe. Elas querem ser mãe barra mulher bem-sucedida, barra eu sou mãe, barra piloto da NASA, barra isso, barra aquilo. Gente, seja mãe. Sim, uma mãe deveria largar tudo para cuidar do seu filho. Uma mãe não deveria pensar 2 vezes, ela deveria ser mãe em tempo integral. Ela não deveria nem brincar com isso. O marido que vá fazer o que tem que fazer para sustentar a esposa e os filhos. É assim que funciona. Pelo menos na cartilha de Deus é assim. Mas a psicologia veio e mudou os fundamentos da família, mas os fundamentos da família cristã ainda é a mesma. E é para esse público que eu estou falando aqui.
Assim, as drogas estão substituindo a disciplina. Em milhares de lares, e principalmente lares cristãos. Muitos são os próprios psicólogos que afirmam que estes transtornos não existem. Embora não reconheço as falácias da psicologia, psiquiatria e neurociência relevante para provar nada a este respeito, eu não tenho. Camarada disse, mas eu não tenho. Enquanto não me trouxerem aqui um exame de sangue, uma patologia firme sobre esse conceito de coisa, não me venham dizer que isso é doença. Veja o que diz um dos psicólogos mais relevante e proeminente na área da educação e relacionamento infanto-juvenil. O nome dele é o doutor Joseph Nobel Freud. Sim, ele é parente mesmo lá da linhagem do Freud mesmo lá, da escola de psicanálise. Ele também é um psicanalista, psicólogo e especialista em psicologia clínica. Membro fundador e docente da Escola Clínica Psicanalítica, tá? Escola Clínica Psicanalítica com Criança e Adolescente de Barcelona e vice-presidente da Seção de Crianças e Adolescentes da Federação Espanhola de Associação de Psicoterapeutas. Então, esse cara aqui, eu estou lendo o currículo dele para você entender quem é ele. Joseph Nobel Freud. É o Nobel com K, tá? K Nobel. Eu acho que era para se ler assim, mas eu não sei se lê assim. Olha o que ele diz. Diz ele assim: transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, tem sido um diagnóstico muito frequente hoje nos consultórios. Se considerarmos as estatísticas, estaríamos diante de uma verdadeira epidemia. Mas, na minha opinião, esse transtorno não existe. Isso é ele dizendo. Ele dizendo isso. O que existe são crianças muito agitadas. E é verdade que há mais crianças agitadas do que antes. Mas a primeira coisa que se faz hoje é diagnosticá-las de um jeito não válido, com um déficit de vida, pelo qual são medicadas na tentativa de modificar a sua conduta. Veja, isso é ele dizendo. Veja mais o que é dito aqui por ele. Assim se marca, se estigmatiza, reduzindo a complexidade da vida psíquica infantil a um paradigma simplificador. Em vez de um psiquismo em estruturação, em crescimento contínuo, num qual o conflito é fundamental e num qual todo efeito é complexo, presume-se exclusivamente um déficit neurológico. Veja o que ele está dizendo. Ao invés de nós entendermos o porquê a criança está daquele jeito, estão pegando a criança e tratando ela como se ela fosse... se ela tivesse um déficit neurológico. Se ela fosse uma pessoa doente. Mas essas crianças não sofrem de transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, tal como é definido. Elas estão sendo tratadas como se fossem portadoras de um transtorno de origem neurológica que deve ser enfrentado com medicação. Os sintomas centrais desse suposto transtorno são, segundo aqueles que defendem a sua existência, a falta de atenção, a incapacidade para terminar tarefas ou o nervosismo. Veja bem. Veja, perguntado a ele na revista se o déficit de atenção era uma doença fictícia, na revista que eu estava lendo aqui, que eu citei nesse livro. Doença fictícia? Como eu disse, acredito que o TDAH não existe como tal. E não só eu, mas os profissionais da saúde mental também pensam assim. Isso é o doutor Nobel Freud falando. Agora, se sabe que a psiquiatria, que o psiquiatra Leon Heisenberg
que descobriu o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, confessou 7 meses antes da sua morte, em 2009, que trata-se de uma doença fictícia. Veja, ele mesmo disse, citou o Leon Heisenberg, que foi o camarada, o psiquiatra que descobriu o TDAH, e ele diz que 7 meses antes de morrer, em 2009, o camarada que fez o TDAH disse que inventou. Uma pergunta simples: se ele disse que inventou, por que a psiquiatria continua com isso? Se ele disse que inventou, por que a psicologia continua dizendo que tem criança com TDAH? Se ele disse que inventou, por que os remédios para TDAH estão aí? E os outros transtornos que vêm atrás dele, como é que faz? Está dando para você entender? Não sou eu que estou inventando isso. A grande maioria das crianças, ele continua falando, tá? A citação dele. A grande maioria das crianças, por definição, é agitada. Luta para terminar uma tarefa. Porque elas se distraem com outras. Querem fazer o que lhe apetece. Mas se diz que não, que essas crianças sofrem de TDAH, sendo tratadas como se tivessem um transtorno neurológico de origem genética. É dito que a causa fundamental do transtorno está na biologia, embora também se falte fatores ambientais. Se fale de fatores ambientais. Em alterações cerebrais e, consequentemente, são vendidos comprimidos para combatê-los. Sabe o que eu vejo, gente, aqui, depois da fala toda aqui do doutor Cobel Freud, Joseph Cobel Freud, sabe o que eu vejo aqui? É que na falta de autoridade dos pais, fica muito fácil para eu dizer que eu não sou um banana, que eu não sou um imbecil como pai, se eu disser que meu filho é um doente. Vocês estão relegando uma geração inteira de crianças a serem adultos problemáticos, porque sabe-se lá Deus o que é que essas drogas sintéticas vão fazer no imaginário dessas crianças. Que tipo de adolescente nós vamos criar? Gente, nós estamos prestes a criar uma fábrica de coringa. O coringa do Batman mesmo, eu estou falando isso. Vocês acham que metafetinato, isso vai fazer o que com esse pessoal? Nós não estamos falando de qualquer droguinha aqui, não. Você acha que a gente está falando de quê aqui? Nós estamos falando de coisa séria. Veja, leia a bula daquilo, veja o que é aquilo que vocês estão fazendo. E eu não estou falando somente dele, é de todas as elas que estão passando para esse tipo de criança. Isso é muito sério a coisa. Sobre isso, John MacArthur diz: um enorme mercado para tais drogas. O pastor John MacArthur Jr., no livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, ele diz assim: um enorme mercado para drogas foi fabricado a partir do mito de que os padrões de mau comportamento nas crianças são sempre patológicos. E não, como Salomão diria, fruto da insensatez do coração delas. Assim que o efeito das drogas passa, o mau comportamento volta. Ora, irmãos, vê só, se eu tenho uma doença, vamos colocar assim para eu continuar lendo. Vamos ler isso aqui para eu comentar com vocês. Ainda o pastor John MacArthur dizendo: e o que essas crianças farão quando forem adultas? Se as drogas foram a única coisa que suprimiu o comportamento pecaminoso delas na infância, as prisões de nossa nação estão cheias de respostas a essa pergunta. Vê só, se vocês que são aí da ala científica, né, mais puxado por Saramandaia, se vocês dizem isso, que
são tão científicos assim, que isto é uma doença que as crianças têm, esse mau comportamento, é uma doença e vocês estão receitando, prescrevendo drogas poderosíssimas. Por que é que essas drogas não estão curando as crianças? Porque quando acaba o efeito dela, volta tudo de novo. Então nós estamos resolvendo um problema ou estamos dopando um problema? E quando não houver mais doping? E quando elas ficarem de maior, como pergunta aqui o pastor John MacArthur Jr. em seu livro, como é que a gente vai fazer? Não existe nenhuma causa biológica para esses transtornos. Crianças que prestem mais atenção do que as outras sempre existiu. Então nós estamos chamando de transtorno, estamos cunhando nossos filhos como se eles tivessem, como se eles fossem problemáticos, como se eles tivessem um problema neurológico, um déficit neurológico. Estamos remetendo nossos filhos a isso, a esse tipo de falácia, só para dizer que nós não somos ímpios ao ponto de destruir com os nossos filhos. Perceba bem isso. Vocês já viram a tragédia de uma família sem limites? A tragédia de uma família sem limites está aqui, ó, Davi. Um pai ausente e os filhos tudo delinquente. Aqui está a tragédia de uma família sem limite nenhum. Nós estamos pagando para ver, gente. Nós estamos pagando para ver o que é que vai acontecer mais adiante. São os pais que fazem com que os filhos sejam odiados pelos outros. Eu atendo pais que se dizem ser muito atenciosos com seus filhos, mas quando eu fico 5 minutos perto dos filhos, eu percebo que estes pais não são atenciosos. Pois eu mesmo não consigo ficar perto dos filhos deles 5 minutos só. Daí surge uma pergunta: por que as pessoas não querem ficar perto de sua criança? Se eles fossem bem atenciosos, perceberiam que a culpa é deles. A culpa dos seus filhos serem assim é sua. Não é uma doença. Talvez a única doença que tem é que ele tem um pai igual a você. E uma mãe. Tá aí, talvez encontramos a doença. Não basta a criança chamar você de pai e mãe. Ela tem que entender, desde pequenina, que existe uma diferença muito grande quando e como você fala. Crianças são manipuladoras e só conhecem este tipo de linguagem. Elas não conhecem outra coisa. Elas choram e nós lhe damos mamadeira. Elas choram e nós lhe cobrimos. Chora e nós os trocamos. Desde da barriga é assim. Faz parte da criança isso. Porém, o fato é que eu já vi pais andarem atrás de uma criança de 2 anos por um bom tempo, apenas porque não podiam dizer não ao filho. Eu vi pais, não na nossa igreja, em uma igreja que eu fui pregar, o pai e a mãe andando atrás de uma criança. Era um sítio muito grande, estava tendo um congresso de família, eu estava lá sendo um dos palestrantes, um dos pregadores, e eu vi o pai e a mãe andando atrás daquela criança durante uma jornada de quase 2 horas. Eles não queriam que a criança estivesse ali, eles não queriam estar ali, mas a criança não podia ser contrariada. Uma criança de 2 anos. Adultos sem limites e arrogantes não nasceram assim. Eles foram moldados para esse fim. Eles foram amoldados para esse fim. Eles foram feitos, algum tecelão teceu aquilo ali.
Uma criança que olha para o pai e a mãe e não temem eles, com certeza são crianças que não servirão ao Senhor Jesus de nenhuma forma. Essa é a grande realidade. Pois a Bíblia nos exorta a olharmos e não provocar a ira nos nossos filhos. Colossenses 3:21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Já parou para pensar o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? A ideia de Paulo apresentada aqui é: o pai não deve incitar uma criança a ficar irritada ou se tornar rebelde e assim desobediente, briguenta e violenta. A noção de provocar a ira nos filhos que o apóstolo Paulo está falando é a mesma de Efésios 6:4. Aqui fica mais claro. O que Paulo tem em mente é o fato de que o incitar os filhos à ira tem muito a ver com não criar os filhos no temor do Senhor e sem disciplina. Leia a sua Bíblia, Efésios 6:4. Quando Paulo diz para não irriteis ou não provoqueis a ira aos vossos filhos, é que nós não deveríamos ser instrumentos de deixar nossos filhos irados, de deixar os nossos filhos sem limites, de não deixar eles se tornar pessoas arrogantes, presunçosas. E isto é criado desde pequeno. Nós temos uma geração sem nenhum limite. Essa é a grande realidade. O contexto para entender Colossenses 3:21 talvez seja Deuteronômio 21, 18, 20. O que o apóstolo está falando é justamente que, se não colocarmos limite nos nossos filhos, caberá a justiça colocar. Veja bem o texto de Deuteronômio. Pois parece que quando a autoridade dos pais se esvai, a justiça tem que intervir. Os pais têm o dever de repreender ao colocar limite nas crianças. Eles não abrirão nenhum espaço para as brigas, se houver limites. O motivo dessa exortação de Paulo é justamente para que os pais, ao ensinar a disciplina do Senhor, não desanime os seus filhos, pois se delimitarmos a nossa com os limites do nosso Deus, os nossos filhos saberão quem é o nosso Deus e posteriormente o nosso Deus será o Deus deles. Tomem cuidado, irmãos. Eu estou terminando esse vídeo para lhe dizer: não é transtorno. Seu filho está assim porque tem um pai e uma mãe como você. É somente isso. É limite. Pelo amor e pelo bem dos seus filhos. Coloque limite. Preste muita atenção nisso. Se você não colocar limite, a coisa vai dar muito errada para a sua família. Se não houver limite na sua casa, se não houver limite na sua vida, talvez você esteja criando um monstro para você mesmo. Com certeza, não é transtorno. Acredito que tem a ver com você. Esta é a grande realidade da sua vida. Eu sou pai. Eu sou casado há 29 anos. Vai fazer agora dia 3 de outubro. Minha filha tem 22 anos. Vocês a conhecem. Ela fica fazendo vídeo aqui comigo. Mas sempre existiu nessa casa uma coisa chamada limites. E existe até hoje. Ou você coloca limite, ou a justiça vai colocar isso para você. Ou você coloca limite na sua criança hoje, ou você vai visitar ela no presídio da sua cidade. Pode ter certeza disso. Ou buscar ela na rua, caída,
morta. Porque foi criada sem nenhum limite. O céu era o limite, Marte era o limite para essa criança. A coisa vai dar errado. E não adianta você buscar compêndios de psicologia, porque você vai ficar pior do que já está. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Adquire nossos kits de livro aqui, de família, tá? São muitos livros sobre família. Agora nós fechamos 99 livros escritos, com a graça de Deus. Nossos livros infantil também, tá? Para você ter uma ideia como isso dá certo, olha bem. 3 livros desse aqui dos 5, ó, foi a Débora que escreveu, minha filha. E ela tem agora escrito também o Satanismo Global, que é para adulto. Isso aqui foi ela que me ajudou também a fazer. Então, para você ter uma ideia. Eu tenho um método de criação de filho. O método para criar filho está nesses 2 livros aqui. Tá? Mas, aliás, nesses 3 aqui, me perdoa. Nesses 3 aqui, ó. E vai sair o novo ainda. Como destruir com o seu filho. E eu espero em Deus, se você gostou desse estudo, deixa teu comentário aqui, tá? Meus irmãos, seja membro desse canal, é baratinho, nos ajude. É uma forma de você nos ajudar. Nós temos vergonha de deixar vídeo aqui somente para membro do canal. Eu acho que é por isso que a comunidade nossa não cresce. Mas é o que Deus nos deu, é o que eu posso fazer. É pedir a você que nos ajude. Se você quiser também nos ajudar, descrição do vídeo tem um Pix aqui, um número de Pix. Está no nome da minha esposa, você pode nos ajudar aí com uma oferta para o nosso projeto de missões infantil que temos aqui. Nós entregamos em escola também, esses livrinhos aqui, ó. Em escola pública também, tá? Não nesse material, num material um pouco inferior, mas entregamos, tá? Então, se você puder nos ajudar, nos ajude em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor.